Nas primeiras horas do dia 19 de março de 1985, Cinnamon Brown, de 14 anos, se esgueirou por sua casa, localizada em Orange County, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, até o quarto onde sua madrasta, Linda Brown, estava dormindo. De pé ao lado da cama, Cinnamon disparou no abdômen de sua madrasta, que não faleceu com o disparo. Então a jovem atirou novamente e esse sim seria fatal. Quando Linda Brown foi encontrada sem vida mais tarde naquele dia, Cinnamon prontamente confessou o crime. Enquanto isso, David Brown, o pai dela, afirmou que havia saído de casa naquela noite para escapar das constantes brigas entre sua esposa e sua filha. Mas a mentira tem perna curta, e Cinnamon logo revelaria toda a verdade. Seu pai havia planejado o crime contra a esposa, a manipulando para ir para a prisão em seu lugar. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que está aí abaixo escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode ver aqui sempre consumindo conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. A família Brown parecia ser uma família normal. O patriarca, David Brown, dirigia um lucrativo negócio de recuperação de dados de computadores, e no ano de 1985, ele e sua esposa, Linda, tiveram uma filha, a qual chamaram de Crystal. Cinnamon, a filha de David de um casamento anterior, que na época tinha 14 anos, também morava com o pai. Além dela, a irmã mais nova de Linda, Pat Bailey, que na época tinha 17 anos, começou a morar com os Browns quando tinha apenas 11 anos. Porém, a aparente felicidade da família não passava de uma ilusão. Ao longo dos anos, o David estava lentamente trabalhando para colocar a Cinnamon e a Pat contra a Linda. Ele dizia às duas que Linda estava tramando contra sua vida. Ela planejava ceifar a vida dele com a ajuda de seu irmão para assumir os seus negócios. E o único jeito de salvá-lo seria ceifar a vida dela antes que ela colocasse seu plano em prática. Ele disse para as duas que não tinha estômago para cometer o crime e a Cinnamon seria a melhor opção para fazer aquilo em seu lugar. Ele repetidamente pedia para que a filha cometesse o crime, dizendo que devido à sua idade, ela não iria pegar prisão perpétua. No máximo seria enviada para um tratamento psicológico e depois seria devolvida para casa. Enquanto a garota era convencida a cometer o crime, Pat Bailey, de 17 anos, tinha seus próprios motivos para querer que a sua irmã tivesse a vida ceifada. Ela queria se casar com David. Pat teve uma infância conturbada e cheia de pobreza. Criada por uma mãe alcoólatra e tendo sido abusada pelo próprio irmão, Pat acreditava ter escapado dessa vida de dificuldades quando, aos 11 anos, foi morar com a família de sua irmã. Porém, pouco depois que ela foi morar com os Browns, David começou a violar ela. Mas achando que esse era um comportamento normal, Pat acabou se apaixonando pelo homem que, aos seus olhos, havia lhe dado tudo. Em pouco tempo, Pat e Cinnamon, tendo passado por uma espécie de lavagem cerebral, começaram a concordar com tudo que o David dizia, e as duas também tramavam contra a vida da Linda. Enquanto isso, sem que as duas soubessem, o David estava fazendo várias apólices de seguro de vida em nome de sua esposa. Inclusive, duas delas foram feitas pouco tempo antes do crime acontecer. De acordo com os documentos que foram mostrados no tribunal, as apólices teriam um valor total de mais de 840 mil dólares. Então, no dia 19 de março de 1985, Cinnamon e Pat foram acordadas por David. Ele disse às duas que aquilo deveria ser feito naquela noite. E depois de meses de planejamento, o plano foi finalmente colocado em ação
quando Cinnamon recebeu uma arma. David também entregou a ela um coquetel de pílulas que a menina tomaria para fingir uma tentativa de tirar a própria vida, para assim ter possivelmente uma pena mais branda. Então, após convencer sua filha, David saiu de casa e se dirigiu a uma loja de conveniência, certificando-se de que o balconista o notasse, para que ele tivesse um álibi. Mais tarde, ele contaria aos policiais que havia saído mais cedo naquela noite, estressado com as constantes discussões entre sua esposa e filha. Enquanto isso, Patty estava por perto, segurando Crystal, que era apenas um bebê. Seguindo o plano, Cinnamon ficou de pé sobre sua madrasta adormecida e, usando um travesseiro para abafar os tiros, disparou um único tiro em seu abdômen. Os gemidos de Linda se juntaram ao choro de seu bebê e ela disparou novamente, com o segundo tiro sendo fatal. Quando os detetives chegaram à cena do crime mais tarde naquele dia, eles vasculharam por toda a redondeza e encontraram no quintal, dentro da casa do cachorro, a Cinnamon deitada em uma poça de sua urina e vômito, e na mão dela, colado com fita, estava um bilhete que dizia o seguinte: "Querido Deus, por favor, perdoe-me, eu não queria machucá-la." A jovem havia sofrido uma overdose de medicamentos e, segundo os detetives, se ela não tivesse vomitado, o pai dela teria conseguido o que queria e teria um bode expiatório perfeito, já que todos acreditariam que a menina tirou a vida da madrasta e depois ceifou a própria vida. Inclusive, até aquele ponto, o real motivo do crime para todos era as discussões entre a garota e sua madrasta. Embora Cinnamon tenha rapidamente confessado ter cometido o crime, a jovem ficou chocada quando, no ano de 1986, foi condenada à prisão perpétua. Ainda assim, os investigadores do caso suspeitavam que havia algo mais sinistro acontecendo e logo descobririam a verdade. Após a morte de sua esposa, David Brown recebeu pagamentos de seguro de vida suficientes para comprar uma bela casa, além de carros novos. Com Linda fora do caminho, ele também estava livre para ficar com a irmã dela, a Patty, e os dois se casaram secretamente, tendo uma filha um ano depois, que inclusive disseram que era de outro homem que não fosse o David. Enquanto isso, a Cinnamon estava lentamente caindo na real e entendendo que havia sido apenas usada por seu pai. Ela começou a despertar devido ao seu pai nunca ir visitá-la, e também seus pedidos de liberdade condicional eram negados, pois ela estava sempre dizendo que não lembrava do que aconteceu na noite do crime, justamente o que seu pai tinha dito para que ela dissesse. No entanto, quando ela descobriu sobre as apólices de seguro de vida e que seu pai havia se casado com a irmã de sua madrasta, ela finalmente resolveu acusá-los de serem tão responsáveis quanto ela nesse crime. Nesse momento, Cinnamon começou a trabalhar com os investigadores para revelar toda a verdade. E em agosto de 1988, ela começou a usar secretamente uma escuta durante as visitas de seu pai. David rapidamente se incriminou ao reconhecer que havia preparado o coquetel de remédios para a filha na noite do crime contra Linda. Ele disse que não poderia contar a verdade sobre aquela noite porque não conseguiria sobreviver na prisão, mas prometeu que iria persuadir Patty a confessar o crime, para que ela pudesse tomar o seu lugar. Algumas semanas depois, David e sua esposa secreta e ex-cunhada, Patty, foram presos, mas quando soube que suas conversas com a filha haviam sido gravadas, David mudou completamente sua história, enquanto colocava a culpa em Cinnamon e Patty. E enquanto estava detido na prisão aguardando o julgamento, o David continuou elaborando suas tramas. Ele ofereceu a um presidiário que estava prestes a ser solto $500 mil para ceifar a vida da Patty e também a vida de 2 membros do escritório do promotor distrital, esperando que assim o seu julgamento fosse retardado. Em vez disso, o detento resolveu cooperar com a promotoria e concordou em gravar suas conversas com o David. Então, seguindo com o plano, ele ligou para o David e falou que havia cometido os crimes. E o David, pela ligação, comemorou alegremente.
assim se incriminando. Em seu julgamento no ano de 1990, Cinnamon e Patty testemunharam que David Brown foi o mentor do crime contra Linda Brown, e ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. David acabou falecendo na prisão no ano de 2014. O caso de Patty, por sua vez, foi ouvido no Tribunal de Menores, pois ela havia cooperado com a promotoria e tinha 17 anos quando o crime aconteceu. Ela, no fim, foi condenada a passar algum tempo no reformatório e logo foi posta em liberdade. Cinnamon Brown cumpriu 7 anos de sua sentença antes de receber liberdade condicional no ano de 1992. Ela disse ao tribunal que foi sua devoção ao pai que a levou a ceifar a vida da madrasta. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções como Pix, valeu demais, seja membro, apoia-se, vai de você escolher qual é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!